dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez nesse encontro de muita luz, né? Nosso encontro ecumênico. Hoje nós vamos estar falando sobre humanidade. E esse termo, né, já sempre conversava sobre isso. Ele falava, nossa, é estranho, né, que você tenha que dizer para os humanos que eles têm que ser humanos. Mas eu acho que nesse momento da nossa sociedade, cada vez mais nós precisamos nos conectar com essa questão, né, da humanidade. E para começar o nosso encontro sobre humanidade, eu vou convidar nossa Sara Nanda, que está muito grávida, muito linda, muito maravilhosa. Sara, muito bom ter você aqui. Namastê, obrigada, Clarissa. Muito bom estar aqui. Realmente estou aqui no 9º mês, reta final da gravidez, e falar desse assunto, acho que tem tudo a ver. A minha, a Clarissa falou, muito grávida, muito grávida. E eu estou pensando assim, hoje eu queria trazer uma reflexão para a gente começar nosso encontro, né? E essa palavra humanidade, ela nos traz essa reflexão. O que né, o que nos torna humanos? E no dicionário, humanidade vem também extremamente ligado com uma virtude, diz assim no dicionário. Sentimento de bondade, benevolência em relação aos semelhantes, ou de compaixão, piedade em relação aos desaparecidos. Isso é uma das definições do dicionário. E aí eu pergunto de novo, né? O que nos torna humanos? E pensando um pouquinho, né, dentro da área que eu trabalho, né, dos cuidados paliativos, a gente fala muito que o ser humano é o único animal que sabe que existe um fim chamado morte. Então, será que o que nos torna humanos é a consciência da nossa mortalidade? E, ao mesmo tempo, o que nos torna divinos é exatamente a nossa essência imortal? E o mais bonito, isso não é contraditório, né? Então, essa consciência da finitude, né, ela traz essa nos torna humano, né? Assim, a essência do ser humano é o cuidado. E olha que bonito isso, porque ele fala, nós, como quando bebês, então, quando cita nascer, né? Eu preciso cuidar dela. Se nós, eu, você, todo mundo que está aqui, não tivéssemos recebido cuidado ao nascermos, a gente não estaria aqui. E quando a gente fala o cuidado é a essência, né? Ou quando o Heidegger fala, né? O cuidado é a essência do ser humano. E quando aí eu já conecto com a definição que eu li. E no dicionário, humanidade é sentimento de benevolência, de amor ao próximo. Aí a gente começa a conectar exatamente o que nos torna humanos e por que a gente precisa sempre estar conectado com a nossa essência de sermos humanos, né? A gente brinca que a gente não precisa ensinar para uma flor ser flor, a flor sabe ser flor, né? Um cachorro ser cachorro. Mas nós humanos precisamos sempre nos recordar qual que é a nossa essência, né? O que nos torna humanos. E ter essa relação de que somos humanos porque temos um fim e, ao mesmo tempo, somos divinos porque não temos um fim. Então, deixando essas perguntas no ar, eu vou finalizar com um mantra que eu gosto muito, que fala um pouco disso, né? Assim, dessa consciência de estarmos sempre conectados com a nossa realidade nesse mundo e também com
a nossa essência no mundo divino. É um mantra também que praticamente todos hindus sabem, e quem souber, eu acho que a Juliana deve se conhecer, pode recitar comigo, e diz assim, primeiro eu vou falar a tradução dele, diz, do irreal, leve-me ao real, da escuridão, leve-me à luz, da finitude, leve-me ao infinito. Então, ele é assim, Asatoma Satgamayan, Tamasoma Jyotirgamayan, Mrityoma Amritan Gamayan. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê a todos. Aí, Oi, Sarinha! segura a carrocinha aí da gente. Eu estava aqui ainda envolvida no mantra de Sara. Oi, gente. Eu quero dar continuidade a esse momento chamando Claudinha para falar sobre humanidade. Bom dia, bom dia. Eu também trago dentro do que Sara falou, que não basta ter nascido um homem. Sua humanidade não é obtida pelo nascimento. Há que educar-se, construir-se, crescer como ser humano, para exercer a sua condição de cidadão no mundo. Dentro da minha atividade, né, como coordenadora do grupo de contação de história, eu digo que fazer o bem e construir um mundo melhor é aquela disposição individual e coletiva que, ao conduzir para as ações, geralmente faz mais bem a quem pratica do que ao próximo. O ser humano está íntima e profundamente vinculado ao mundo que o cerca. Reconheçamos que fazemos parte um do outro. Criamos um mundo artificial em que os meios de propaganda nos dizem o que queremos e os rituais da produção e do consumo nos dizem quem somos. E assim perdemos contato com aquilo que é real em nossa relação com o mundo natural. Ainda não aceitamos a verdade de que, a despeito do que nos separa, sexo, raça, nacionalidade ou etnia, somos uma civilização global única. Precisamos reparar os erros cometidos com o planeta em ações na nossa casa, na nossa família, na comunidade, mas não podemos perder a fé no futuro. Mudar é difícil, mas não é impossível. Acredito num Deus que faz milagres e acredito na nossa capacidade de presenciá-los. Somos do bem e juntos podemos mudar a história, a nossa história. Só que quando a gente fala de futuro, eu volto na nossa playlist e relembrando um pouco o Gal Costa, eu trago aqui um poeta russo, Mayakovsky, que, inspirado nele, Caetano Veloso fez a música O Amor. E que tem uma frase muito interessante que diz assim: ressuscita-me, para que a partir de hoje, a família se transforme e o pai seja pelo menos o universo e a mãe seja, no mínimo, a terra. Bom dia. Ai, Claudinha, muito obrigada. Muito obrigada. Linda reflexão. E verdade, somos diferentes e únicos, né? Eu queria trazer aqui um pouquinho da minha contribuição sobre esse tema tão especial como todos os outros. E essa semana saiu uma publicação da Forbes trazendo a informação de que no dia 15 de novembro nós atingimos o marco de 8 bilhões de humanos no mundo.
E o curioso foi que essa reportagem ela gerou uma repercussão enorme, né, no mundo corporativo, inclusive, em grupos, né, de conversas, falando sobre unicamente o contexto estatístico da humanidade. Crescimento populacional, como essa população, como é que esse crescimento estava distribuído e como será distribuído nos próximos 15 anos. Mas o artigo não trouxe nenhuma avaliação em outro contexto, no contexto qualitativo da humanidade. Eu acho que a gente não pode perder, né, esse nosso senso crítico mesmo, de avaliar, assim como o Lulu Santos traz na música dele, né? Que a humanidade caminha com passos de formiga e sem vontade. Eu prefiro acreditar num lado mais otimista, né? No caminho da humanidade. Mas para sermos otimistas, a gente precisa resgatar essa essência, né? Que Claudinha trouxe, que Sarinha trouxe. Existem outros aspectos, outros pontos de vista, né, de avaliação da humanidade. A filosofia, ela traz o homem como um ser racional. Então, nós somos diferentes das outras criaturas pela nossa característica de conseguir raciocinar e tomar atitudes conscientes, né? A psicologia traz o homem, o ser humano, como um ser complexo que coexistem em diferentes condições e que nós, nesse contexto, somos frutos dessa nossa estrutura biológica e das relações sociais e dos contextos onde vivemos. A Bíblia traz o aspecto sob o ponto de vista de que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é maravilhoso. E a Bíblia, inclusive, traz isso, que Deus criou tudo, depois ele criou o homem e viu que tudo que ele criou não era bom, não. Era muito bom. Só que quando ele criou o homem, ele nos deu uma responsabilidade, que era a responsabilidade de dominar e de cuidar de todo o resto da nossa criação. E eu acho que esse tema nos traz, primeiro, a reflexão de quem nós somos, por que estamos aqui, para que a gente consiga, né, nos mover para esse novo caminho, né? Entendendo qual é o nosso propósito. A Bíblia nos traz que o nosso propósito aqui, primeiro, é fazer boas obras. Segundo, glorificar a Deus. E terceiro, ser obedientes a Deus e à sua palavra. E assim, né, conscientes de quem somos, conscientes de que somos filhos e que somos obras de um Deus maravilhoso e perfeito, possamos resgatar essas características e resgatar essa nossa natureza humana, inspirados no caráter de Cristo, e que assim possamos exalar aí nesse caminho da humanidade essa nossa essência. Então esse é o meu grande desejo. E eu quero continuar convidando o Adamo para trazer a sua reflexão sobre o tema. Obrigado, Thaís. É uma alegria, né, poder iniciar esse dia aqui com vocês. Para mim é bem relevante, né, bem importante, bem emocionante participar deste grupo. E falar sobre humanidade, né, me coloca numa posição de reflexão, porque a história da humanidade, ela é uma história em que começa, em que o ser humano a palavra, né, tão usada pela ciência, é evoluindo, né? Então o ser humano vai evoluindo quanto estrutura biológica, fisiológica, quanto estrutura neurológica, inclusive, e vai interagindo com o meio ambiente, né? E na origem da humanidade nós temos uma parte dessa história que é muito marcante para mim, que é nós, Homo sapiens, né, para predominarmos hoje no século XXI sobre o planeta Terra, nós dizimamos não somente alguns animais, né, que eram arriscados, como a megafauna, como também outros seres humanos, né? Então, a história da humanidade passa por um processo de emoções muito primárias, assim, né? Inclusive de violência, né? De agressividade.
Eu acredito que, além da era da informação, né, porque os especialistas nos seres humanos dizem que a gente ainda está na era da informação, mas eu acho que só agora, depois de toda né, esses mais de 2 milhões de anos aí, é que a gente está lidando, talvez, aí é só o meu achismo, mas talvez a gente esteja lidando com as nossas emoções, né? E aí a gente, né, a Sara, a Thaís, a Claudinha trouxe essa diferença do que nos torna humanos, né? E por mais que a gente, né, a gente entenda que os animais também têm emoções, inclusive com produções bioquímicas muito semelhantes, alguns, né, muito semelhantes aos seres humanos. O estudo, eu gosto de contar a história do estudo do levantamento genético, né? Em que, quando começaram a fazer o mapeamento genético dos seres humanos, acreditavam, Projeto Genoma, acreditava-se que nós éramos seres super diferentes dos outros animais, né, em termos de código genético. E aí foi uma frustração gigante quando descobriram que geneticamente nós não nos diferenciamos tanto assim, né? E então as emoções também estão presentes nos outros animais, até onde a gente sabe, mas talvez nós sejamos os únicos animais que a gente elabora as nossas emoções, que a gente lida com as nossas emoções, que a gente aprende com as nossas emoções, que a gente tem que fazer esse meio campo entre os instintos, entre o pensamento, entre as repressões, inclusive, né, no sentido de reprimir algumas coisas internas para conseguir conviver, enfim, né, todo esse cenário humano. E eu tenho pensado muito sobre uma coisa, né, porque que eu quero compartilhar aqui com vocês, que boa parte dos seres humanos evitam a dor, né, o Freud diria isso, assim, que nós fazemos todo o esforço necessário para evitar a dor e ir em busca de prazer. E talvez a gente caminhe sempre para a felicidade, mas até a felicidade ela pode ser uma demonstração falseada do que nós estamos sentindo. Eu posso aparentemente ser alguém feliz e internamente não reconhecer isso. E o que eu tenho buscado, inclusive recentemente eu tenho pensado e estudado sobre isso, talvez, além da felicidade, uma coisa que nos enriquece muito é a espontaneidade. Porque a espontaneidade nós não podemos fingir, né? Ou a gente percebe o momento que nós fomos espontâneos ou não. E perceber essa nossa espontaneidade é também imprimir um pouco do meu ser nas minhas relações e no meu dia a dia. Então, será que eu tenho a coragem e a força de ser tão espontâneo e humano a ponto de, inclusive, expressar as minhas dores, a minha raiva, né, a minha tristeza, a minha vulnerabilidade? E aí eu me lembro também, né, que no Livro dos Espíritos, uma das questões, a espiritualidade benfeitora nos traz a informação de que nós, quanto seres humanos, ainda estamos na infância do espírito, né? Então, a coisa que eu mais peço a mim mesmo e também espalho, né, nas minhas falas, é essa necessidade da gente desenvolver a paciência com a gente mesmo, né? Então, às vezes nós nos consideramos, né, muito maduros, muito adultos, mas o nosso espírito ainda está numa caminhada, a nossa essência ainda está numa caminhada, né? Nós ainda estamos nos preparando nesse processo, né, de amadurecimento mesmo moral, né? E esse amadurecimento moral, ele é tanto individual quanto coletivo, né? Então ele é tanto do Adamo como também da humanidade, né, como um todo. Então é isso, assim, né? O que esse tema me faz pensar sobre a minha própria posição, sobre a minha própria forma de lidar com as minhas emoções, e também como lidar com o outro, porque, para encerrar a minha fala, né, a humanidade, então, é esse conjunto de seres humanos.
E às vezes a gente fica dizendo assim, a humanidade isso, a humanidade aquilo, e não percebemos que quando a gente atribui algo à humanidade, a gente também está atribuindo, é como se a gente estivesse fora, né? Se a humanidade é aquilo, como se a gente estivesse apontando algo fora. E, na verdade, né, a humanidade somos nós todos, né? Claro, esses 8 bilhões aí, né, sobre a Terra, mas eu também faço parte disso, e quando eu aponto algo para a humanidade, mesmo que eu nunca tenha feito, quando eu digo, a humanidade está muito agressiva, a humanidade está muito violenta, então mesmo que eu nunca tenha empunhado uma arma e matado ninguém, mas se isso ainda acontece na humanidade, isso também em algum grau acontece em mim, né? E aí a reconstruir essa sintonia, esse senso de coletividade, talvez um dos desafios da nossa geração, né? A globalização, na minha opinião, ela não veio só para nos mostrar o quão rápidos a gente pode se comunicar. A globalização, na minha opinião, veio também para nos revelar, né, de uma maneira bem clara, as grandes diferenças que existem entre seres humanos e as coisas que a gente ainda tem que alcançar, né, em termos de cultura, em termos de saberes. Se a gente avalia só aqui mesmo no próprio Brasil, né, então eu hoje estou aqui no Sul. Ontem eu vim lá do Nordeste para cá, né, do Ceará para cá, e se a gente avalia só esses 2 estados, né, o Rio Grande do Sul e o Ceará, cultura, palavras, hábitos, né, formas de lidar com a família, com os amigos, são distintos. Então, enquanto humanidade, a gente tem todas essas diferenças para a gente aprender, inclusive, a respeitar, né, a individualidade e o processo de cada um nessa caminhada, né? Então, acredito que a gente está nessa jornada, né? A gente está apontando para isso, mas ainda temos muito aí para desenvolver. É isso, assim, agradeço mais uma vez por fazer parte, né? Confesso que fico bem feliz em ouvir, né? E aí, se para poder ouvir vocês eu também tenho que falar um pouco para contribuir, então tá pago aí o bilhete de ouvi-los também, tá? Muito obrigado a todos. Oi, Adamo, super pago. É um grande prazer para nós também ouvir você. E essas reflexões vão ficar marcadas no meu coração durante o dia e espero que por bastante tempo, né? Que a gente consiga, primeiro, nos reconhecer como esses seres em evolução, né? Conscientes, buscando esse caminho nessa melhor direção, mas reconhecendo e transmitindo essa nossa essência individual. Isso foi profundo quando você trouxe, porque às vezes a gente sequer se reconhece, para que a gente dê a oportunidade de transmitir, né, isso para o mundo. E Claudinha trouxe no chat algo muito complementar, que somos aquilo que espalhamos, e é verdade, né? Se o mundo tivesse as nossas características, como seria esse mundo? Né? E aí traz o nosso senso de responsabilidade aí para a transformação dessa realidade que a gente tanto deseja, né? A começar por nós, sempre a começar por nós. E agora eu quero ouvir Fernanda. Olá! Então, hoje eu vou fazer uma experiência, né, com o nosso grupo. Vou convidar todos que coloquem os 2 pés firmes no chão, que mantenham a coluna ereta, que fechem os olhos, que deixem entreabertos, talvez abertos, a forma que for mais confortável para cada um. E comece a trazer para o coração enquanto observa a respiração. Vai trazendo para o teu coração um despertar. Como se tu dissesse para esse teu ser humano que tu autoriza ele a acessar uma consciência da experiência humana. Como se tu pudesse te autorizar e tu pudesse te olhar
olhando como tu olha. Como se o teu eu superior pudesse olhar para o teu personagem. E que tu mantenha as palmas das mãos voltadas para cima. E vai assistindo a tua respiração. Sentindo o ar entrando, o ar saindo. Uma respiração que acontece sem que a gente faça algo. Talvez a gente nem respire, a gente seja respirado. E vai observando essa respiração e percebe, no alto do lugar aonde tu te encontra, um portal de luz se abrir, como se fosse uma esfera da consciência divina, da inteligência cósmica. E nesse portal de luz que se abre no alto, ele começa a duplicar, como se fosse uma esfera que vem vindo em direção às tuas mãos. E tu recebe nas tuas mãos essa esfera de luz. E percebe a conexão que há entre elas. Nesse portal de ultraconsciência, a conexão para essa esfera que chega às tuas mãos. Enquanto o ar entra e o ar sai. E dessa esfera de luz, tu começa a receber essa luz direto no centro do teu peito, no teu coração. No portal de luz, a esfera nas tuas mãos, das tuas mãos, direto para o teu coração. E enquanto tu respira e é respirado por essa ultraconsciência, tu apenas permite que tu possa, no teu jeito e no teu tempo, receber mais consciência do porquê tu veio para a Terra dentro deste corpo, dentro dessa experiência. Essa experiência que carrega um nome, mas que ela é além desse nome. E tu respira essa consciência, permitindo que a luz invada, através do teu coração, todo o teu corpo. Decretando internamente que tu é um trabalhador da luz. E tu autoriza a luz crística a regenerar, estruturar cada molécula, cada célula da tua experiência humana. E enquanto essa luz trabalha no teu corpo físico, tu começa a permitir que ela irradie, que ela ultrapasse, chegando ao coração das pessoas que moram na tua casa. E tu vai percebendo essa conexão do portal da ultraconsciência divina para a esfera de luz nas tuas mãos, da esfera de luz das tuas mãos para o teu coração, do teu coração para as pessoas que moram na tua casa, das pessoas que moram na tua casa para as pessoas que moram na tua rua. E quanto mais conexões o teu coração faz, mais tu recebe a luz divina, a inteligência cósmica. Das pessoas que moram na tua rua, tu sente essa luz conectando a todas as pessoas que moram na tua cidade. E quanto mais conexões tu faz, mais o fluxo da inteligência cósmica chega até ti. E essa luz agora se estende a todas as pessoas que moram no teu estado, no país, no continente. E quanto mais conexões do portal à esfera, da esfera para o teu coração e do teu coração para os demais corações,
mais a energia se intensifica. E ela vai chegando ao coração de todas as pessoas do planeta, independente do lugar em que elas estejam. E tu começa a visualizar que essa esfera de luz nas tuas mãos é o planeta Terra. E tu percebe o macro e o micro na palma das tuas mãos. Enquanto tu recebe o portal da esfera de luz para o teu coração, que chega ao coração de toda a humanidade, de toda a espécie humana. A esfera de luz se transforma no planeta Terra. E tu consegue enxergar a teia de luz que nos conecta e nos torna um só. Tu vai respirando profundamente, deixando essa troca de energia cósmica chegar. Porque a cada pessoa que recebe mais consciência da experiência terrena, nós todos atingimos um outro lugar. E respirando essa luz, e ao mesmo tempo sendo respirado por ela, tu vai voltando a tomar consciência do teu corpo físico. Respirando profundamente, deixando que teus outros corpos e essa consciência trabalhe pelo tempo que tiver que trabalhar. Tu apenas te autoriza a ter a consciência do porquê dessa experiência. Naquilo que for suficiente, no teu tempo e do teu jeito. Respira profundamente. E quando sentir, abre os olhos. Que possamos sempre nos lembrar que somos feitos da mesma matéria orgânica e que viemos da mesma fonte de luz. Um a serviço da experiência do outro. Um beijo. Que lindo, Landinha. Linda, linda experiência. Obrigada por ter nos proporcionado esse momento, né, de conexão tão importante, tão profundo. Obrigada mesmo. Agora eu convido Ju. Que delícia estar aqui. Nossa, como diz o Adamo, tem que pagar meu voucher, né, aqui para estar nessa experiência com vocês. Cada fala toca um lugar incrível e seria também muito gostoso só ficar escutando. Mas também trago a questão da percepção. Porque o que nos torna mais humano do que ter um corpo humano? Olha só, somos um ser divino vivendo num corpo humano. De que forma esse ser divino se conecta com esse corpo humano? Quantas vezes a gente passa pela vida e nem percebe que tem o dedinho mindinho do pé. E ele também faz parte do meu corpo humano. Ele também se comunica com o meu ser. Então é isso que eu quero convidar vocês hoje. E talvez vai ser possível e talvez não, vai ficar gravado, pode fazer em outro momento também. Muitos eu acredito que estão sentados em cadeira, se quiserem sentar no chão, eu convido a sentar no chão. Se tiverem de calçado, eu convido a tirar o calçado, inclusive as meias. Eu vou me afastar um pouquinho para que vocês possam acompanhar os movimentos do corpo. Espero que fique visível aí a todos. Vocês me escutam bem? Ok. Então, com essa conexão que a Fer trouxe, dessa esfera de luz que habita o centro do nosso peito, eu vou convidar que vocês intencionem essa esfera de luz nas palmas das mãos. Onde muitas vezes, isso é bíblico, a humanidade tem a cura através das mãos. Então, que nós possamos trazer essa cura, essa intenção, essa conexão por essas palmas dadas por Deus. Então, peço para vocês fecharem os olhos e friccionar as mãos, ativando esse calor,
ativando essa energia, essa amorosidade humana, que é esse contato das nossas palmas. Respirando profundamente, exalando. Quem tiver com o cabelo preso, eu peço que solte. Adamo, com esse coque lindo, vou pedir para te soltar. Inspira profundo, solta o ar. E agora leva as tuas mãos lá no topo da tua cabeça. E vai massageando o topo da tua cabeça, com a ponta dos dedos, com as palmas das mãos. Toca todo o teu crânio, lá atrás na nuca, atrás das orelhas. Entrelaça os dedos nos fios e dá uns leves puxõezinhos e relaxa e massageia. Respira. Massageia mais uma vez, intencionando os fios, ativando o couro cabeludo e relaxa, massageia. Flexiona mais uma vez, respirando profundo, massageando lá na tua testa. Percebe a tua testa, as têmporas. Desliza o teu polegar e o indicador nas sobrancelhas. Lá nas sobrancelhas. Massageia do centro para a pontinha da sobrancelha, lá do lado, no cantinho do olho. E flexiona mais uma vez. E leva essa parte da palma da mão sobre os olhos. Inspira profundo. E na exalação, faz uma pequena pressão sobre os olhos. Inspira, mais uma vez, relaxa a pressão. E na exalação, aperta levemente e amorosamente os olhos. Desliza os dedinhos biquinhos no nariz. Massageia o teu nariz, as tuas bochechas. Isso, massageia a bochecha. Leva as mãos lá nas orelhas, massageia as orelhas. Leva agora polegar e indicador em pinça lá na ponta do queixo. E desliza na tua mandíbula lá atrás. Da ponta do queixo, lá para trás. E reconhece o teu rosto humano, o que caracteriza a tua experiência aqui na Terra, por esse momento. Desliza a tua mandíbula. Isso. Agora leva as tuas mãos lá atrás, lá na tua nuca, e massageia o teu pescoço lá atrás. Massageia a tua cervical. Isso. Agora entrelaça os teus dedos, deixando só os polegares para cima. E vai lá na tua glote e traz até a ponta do queixo. Lá da glote, deslizando até a ponta do queixo. Isso. Leva as mãos lá atrás nas costas. Massageia os teus ombros. Respira. Vai liberando a tensão. Isso, muito bem. Vai lá no teu ombro, massageia o ombro, desliza pelo braço, pelo cotovelo. Dá um sorriso. Desliza a tua mão a favor do pelinho do braço. Olha que gostoso. Vai lá no teu punho, na tua palma da mão, dedinho por dedinho, reconhece esse braço. Vai lá para o outro, massageia o ombro, desliza, chega no cotovelo, gira a favor do pelinho, o punho, palma da mão, dedos. Isso. Vai lá no centro do teu peito, faz uma respiração profunda e na exalação desliza os teus dedos nas costelas.
do centro para a extremidade, do centro, desliza por baixo do peito, lá nas costelas flutuantes. Isso. Ótimo. Leva as mãos lá no abdômen, inspira profundo e na exalação massageia os teus órgãos internos. Massageia. Reconhece essa máquina incrível que é o teu corpo. Isso, leva um carinho aos teus órgãos internos. Leva as mãos lá na lombar e dá uns pequenos tapinhas. Isso. E massageia. Ótimo. Agora nós vamos para as pernas. Então, apoia o pé no chão. Deixa mais para trás. Apoia o pé no chão. Vai lá na virilha e vem descendo, massageando a coxa. Chegando lá no joelho. Reconhece esse joelho maravilhoso. Essa articulação incrível na panturrilha. Desliza até o calcanhar. Chegando no pé. E agora um desafio com esse pé lindo. Entrelaça um dedo do pé, um dedo da mão. Um dedo do pé, um dedo da mão. Empurra para um lado, puxa para o outro. Roda. Isso! Fefe, aluna aplicada. Agora, massageia a sala do pé. Dá uns tapinhas. Uns soquinhos. E um beijinho. Vamos lá para outra perna. Massageia a coxa em direção ao joelho. O joelho. Desliza a panturrilha. Lá no tornozelo. O pé. O desafio. Dedinho do pé, dedinho da mão, dedinho do pé, dedinho da mão. Para um lado, para o outro. Roda. Massageia do calcanhar até a ponta dos dedinhos. Dá uns tapinhas. Soquinhos. Um carinho. E um beijinho. Agora leva as mãos, mão direita sobre o peito e a esquerda no abdômen. Fecha os olhos. Inspira profundamente. Exala. A próxima vez que inspirar, retém o ar. Segura o ar dentro do teu corpo. E observa os batimentos cardíacos. Percebe se é possível, com o ar dentro do teu corpo, relaxar, soltar a musculatura do esqueleto para perceber o bombear da condição humana dentro do teu ser. Sente o teu coração e exala. Mais uma vez, inspira profundo, retém o ar no teu corpo, relaxa a estrutura do teu ser e se conecta com o pulsar da vida na tua condição humana. Devagarinho desmancha as mãos, respira com naturalidade, traz as mãos em Anjana Mudra na frente do peito e eu convido vocês a entoar uma vez o mantra Om. Inspira. Namastê. Ai, muito obrigada, Ju. Muito obrigada por essa experiência de autocuidado, né? Me fez valorizar, né? A importância do toque e desse olhar, né? Desse autotoque, inclusive. Muito obrigada. Eu quero ouvir agora a música de Josi.
Olá, saudações de paz a todos. Complexa é a humanidade, a música também é complexa. Vamos lá, vamos ouvir. A roda da história gira sem parar. É soberana a natureza, o natural do ser beleza, que se define na pureza, humanidade. A consciência espiritual distingue a forma de viver. O original do ser verdade que desce a vida na pureza. A divindade, a humano ser, amanhecer, a encarnação da realeza. Entardecer entre escolhas e incertezas. Anoitecer com a vontade de mudar para longe, para além mar, para outra dimensão que chamo lá e dê sentido à existência. Lá, lá, ia, lá, ia. O tempo passa e a gente esquece. É imperativo renascer. A energia muda o mundo, mistura e cobre a pureza, a humanidade. A consciência é alimento que ilumina a consciência de viver. Eu sou a luz do que é humano, ser alma, é ver em tudo a pureza. A divindade, ao humano ser, amanhecer, a encarnação da realeza. Entardecer entre escolhas e incertezas. Anoitecer com a vontade de mudar para longe, para limar, para outra dimensão que chamo lá. A humano ser, amanhecer, a encarnação da realeza. Entardecer entre escolhas e incertezas. Anoitecer com a vontade de mudar para longe, para limar, para outra dimensão que chamo lá e dê sentido à existência. E dê sentido à existência. Laia, laia, la, la, laia, la, la, laia, 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 laia. Maravilhoso, Josi, lindo. Entardecer entre escolhas e incertezas, anoitecer com a vontade de mudar. Você estava inspirada, viu, quando você fez essa letra. Coisa linda, muito obrigada. E para encerrar o nosso encontro de hoje, vamos convidar o nosso Dr. Rodolfo. Meu Deus, o negócio hoje foi bom demais da conta, só foi só esquentando. E acabar assim, né? Como é que eu vou pagar a minha participação, né? A gente estava meio assim, não tem como não acordar. Eu estava meio sonolento também, a Cláudia, aí mexe de um lado, beija o pezinho do outro, pega a bolinha, escuta uma música dessa, isso aqui é bom demais. Me sentindo o Homem de Ferro e o Super-Homem aqui, agora mesmo, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu vou contar a historinha. Vou copiar a Sarinha e a Claudinha, vou contar uma historinha. Diz a lenda, na Índia antiga, existia um reino chamado Magda. Lá existia um soberano conhecido como Ajatsatru. Ele era muito rico. E aí ficou sabendo que o Buda ia falar com muitas pessoas do reino
tem várias versões dessa história. Eu escutei essa história também contada pela professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. Ela também é demais, né? É muito legal escutar as coisas, né? Tem tanta gente boa, tudo é ser humano, né? Pegando aqui no meu queixo, eu falando, nossa, esse queixo aqui se quebrar e doer, deve doer. Peguei na minha barriga, eu senti o intestino, né? Nossa, é na cólica. Se a gente comer uma coisa estragada, a gente é todo mundo muito igual, né? É na dor abdominal que a gente é igual. Nas dores, somos muitos iguais, né? Interessante isso. Mas, enfim, aí a história... Deixa eu voltar para a história, né? Estou meio alucinado aqui. Aí o Buda ia contar, ia fazer uma pregação boa e estava no entardecer. Então, o pessoal já sabia e todo mundo foi ofertando. Muita gente levou óleos e tochas para não ter o problema de ficar na escuridão. Então, esse soberano, que era muito rico, ofereceu ao Buda centenas de carroças carregadas de pote com óleo de linhaça. E demonstrou, né, o poder e falou, não tem perigo de ninguém ficar na escuridão. Ah, você já está sabendo o que vai acontecer, né? Deus e suas pegadinhas com a humanidade. Ao saber disso também, tinha uma mulher que era bem humilde, pobre, mas participante da humanidade, né? Da etimologia das palavras, né? Humanidade é homo, de homem, e humanidade, né? Homo com humus, do latim, né? É homo e terra, seres da terra. Só que aí nós somos seres humanos vivendo uma experiência terrestre. Eu acredito nisso. Nós somos seres humanos nesse momento de terra, mas a gente ainda vai viajar muito, sabe? A gente não tem nem noção do tamanho da nossa viagem. Eu acho que é por isso que ela é infinita. Mas vamos voltar aqui para a mulher, lá, a pobrinha do Buda, gente. Aí ela foi lá e falou assim, eu também quero participar. Como ela tinha poucas posses, o que ela fez? Ela decidiu cortar os seus cabelos, vendê-los, os seus cabelos, parte do seu corpo, e trocar por óleo. E não deu muita quantidade de óleo. Eu acho que o suado, se fizesse isso, ia dar um pouquinho mais de óleo. O meu, na hora de soltar os cabelos, ia dar 3 gotinhas só de azeite, né? Mas tá bom. Aí ela trocou o óleo e o que rendeu foi para iluminar uma lamparina bem pequenininha. E ela estava já preocupada, mas ela vou participar mesmo assim. E aí, no meio da pregação do Buda, veio um forte vendaval, muito forte, e todo mundo que tinha os fogos que estavam mais exuberantes, o vendaval foi e apagou, porque veio tempestade com vento e apagou tudo. E ela, como tinha uma luz e era menor, bem mais humilde, ela conseguiu proteger a luzinha dela com o corpo. E naquele vendaval apagou tudo, ficou todo mundo na escuridão, menos a luzinha dela. E aí é tão interessante que numa escuridão, um facho de luz é capaz de iluminar todo o ambiente. É aquela história, né, das sombras que a gente luta. Pode ter 3,75 bilhões de quilômetros-luz, quilômetros-luz foi boa, né? 3,50 bilhões de anos-luz de escuridão ao nosso redor. Só que se a gente focar na nossa luz, a escuridão por si só ela não apaga a luz. Mas se a gente fizer um movimento falho e a gente movimentar internamente, a gente é que apaga a nossa luz. A pressão da escuridão não apaga a luz. É a gente é que pode sabotar a nossa própria luz. Essa é a luz divina que tem todo mundo e que faz a gente ser humano. O ser humano é aquele espírito que adquiriu a consciência de que tem algo a mais para fazer, que tem a consciência da sua luz. Enfim, com essa luzinha que sobrou dela, o que ela fez? Ela começou a acender todos os outros fachos quando a tempestade acabou. E formou-se, iluminou todo mundo de novo. Aí, qual é a mensagem que fica? A mensagem que fica é uma mensagem, aí como a Thaís hoje fez só a mediação, e ela sempre traz historinhas boas da Bíblia,
Então, eu vou agora copiar a Thaís. Eu copiei um pouco a Claudinha, agora eu vou copiar a Thaís. Lá em Mateus, no capítulo 5 de Mateus, quando eu li essa história, eu falei, nossa, tem uma coisa muito parecida na Bíblia. Então, Mateus capítulo 5, no versículo 14, está lá bem forte, o mestre falando, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade. Aí eu vou inventar, ou gente, ou Buda, ou a gente aqui, ou internet, ou Zoom, ou brigar, pode acontecer o que for, mas não se esconde nada da nossa própria luz, essa cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Independente do tamanho dessa luz, independente da quantidade dessa luz. Todo mundo tem... Ser humano é ter a sensibilidade de, com a sua luzinha, tocar e acender a luz do outro. Ser humano é ser instrumento da luz de Deus para esquentar o coração de um outro humano. Isso é fazer parte da humanidade. Porque tem uma historinha, isso é um mito, mas eu achei tão legal essa historinha, de um ser que ele era um anjo de luz. Então, é que o nome é tão bonito, ele era tão bonito, muito bonito, que se chamava Lúcifer. E como ele era um ser de tanta luz, e ele olhou, quando ele olhou e se achou muito bonito, e quando ele viu que ele individualizou, ele olhou e falou assim, eu sou a luz. Quando ele falou, eu, e ele escapou do fluxo de construção do nós, quando esse anjo de luz falou, eu, e escapou da humanidade, ele saiu fora do fluxo da evolução. Ele ficou tão pesado quando ele falou eu e absteve do nós, que ele caiu. Então, a gente tem que sempre pensar que eu sou porque nós somos. Não tem como, a caminhada é um pelo outro, um segurando na mãozinha do outro. Por isso, falta 3 minutinhos para acabar. Então, isso da parte da física, agora eu vou terminar falando de física quântica. Mas aí, eu estava vendo também uma reportagem, 2 meses atrás, eu achei também tão legal, mas esse é o Prêmio Nobel de Física. Depois vocês vão lá, pessoal que está escutando a gente, vai lá, tá o Google, hoje está na moda, né? Dá uma googada lá, o oráculo do século XXI. Cuidado também com os filtros, mas, enfim, procura lá, Prêmio Nobel de Física desse ano. Foi dado para 3 pesquisadores, eu acho que é um norueguês, um sueco, acho que 3 europeus, não me lembro direito, mas esse Prêmio Nobel de Física aí não tem muito a ver com filosofia nem religião, mas é ciência. Eles ganharam o Prêmio Nobel porque eles conseguiram reproduzir, está certo que bem rudimentar, mas eles já conseguiram reproduzir a teoria do tal do emaranhamento quântico. Eu li aquilo e falei, que é isso? Vamos tentar entender, né? Na minha limitação. O emaranhamento quântico é uma subpartícula atômica, isso é abaixo do próton. Imagina, né? Você quebra o próton, tem quark, o átomo já ficou para trás. Tem coisa muito menor que o átomo, mas, enfim, nas partículas subatômicas, que entram na área do campo do estudo da física quântica, o emaranhamento é assim, uma subpartícula, ela emaranhou com a outra, você pode jogar ela, lá, eu estou aqui em Uberlândia, pode jogar em Salvador? Não. Pode jogar lá no sul, onde o átomo está, dependendo de... Não. Joga ela para lá de Plutão. Não. Joga ela não sei quantas mil galáxias longe, nem sei para onde que vai, e o que essa partícula, se está emaranhada, o que ela faz, a outra responde. E aí eles viram que isso pode ser um sistema que pode usar para proteção de codificação de informações pela rede, para proteger e criptografar. E aí ganhou o Prêmio Nobel de Física, e aí eu pensei, mas não tem, é boa, né? Bem mineiro, não teve aquela história da partícula elementar fundamental, o início de tudo, que na realidade foi um padre jesuíta, eu acho que francês, se eu não me engano, que começou a bolar essa história do Big Bang, sabia? Essa história do Big Bang nasceu dentro de uma cabeça de um padre. Mas, enfim, imagina se isso confirmar e nós todos saímos de uma bolinha da pontinha da caneta Bic, essa esfera que fazia parte de todo o universo,
que tinha uma densidade infinita, porque toda a matéria do universo estava ali, nessa bolinha, e de repente deu um sinal que não explodiu, ele só expandiu, e nessa expansão estava todo mundo emaranhado. Então, isso faz parte dessa grande conexão que é o universo. Eu acredito que a física, devagarzinho, vai chegar lá e a gente vai comunicar com forças espirituais, religiosas, sagradas e científicas, tudo emaranhado de uma forma muito natural e bondosa. Bom final de semana quântico e emaranhado para todo mundo. Até a próxima. Muito obrigada, doutor. Esperamos vocês no nosso próximo encontro, de hoje é 15, e vamos ficar com essa mensagem, né, de que somos esse emaranhado de luz, e que eu sou, porque nós somos, e sair juntos aí com essas lamparinas acesas como luzes do mundo. Bom dia, bom final de semana para vocês. Até o próximo. Um abraço, gente.